sou Isaac Blay, atual presidente do Sim de Alimentos. A gente está aqui em mais um episódio do nosso podcast Conecta Alimentos. Hoje nós estamos aqui com o Joaquim Rolim, ele é gerente de desenvolvimento sustentável da FIEC, um expert aí também, muito conhecimento na parte de energia, transição energética, está acompanhando aí de perto toda essa nova economia que vem aí através da sustentabilidade, da transição energética aqui no nosso estado. Estou aqui com o meu amigo André Siqueira, diretor financeiro do Sim de Alimentos, presidente por duas gestões do Sim de Alimentos, ex-presidente do SIC e atual diretor da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Meu presidente, tudo bem? Você está vendo a nossa, como é que eu posso dizer? Nossas saudações iniciais aqui para o nosso amigo Doutor Joaquim, seja muito bem-vindo aqui para o nosso podcast Sim de Alimentos, né? O Sim de Alimentos está iniciando nesse trabalho de comunicar através da ferramenta do podcast. Então, a gente está estreando aqui também como debatedores, né? E já acompanha há muito tempo, né? Tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho e sei da importância dele, né, para o desenvolvimento do nosso estado. Você passou uma época na FIEC, depois foi para o governo, agora está de volta. E eu queria que, antes de iniciar aqui as perguntas, você pudesse, né, se apresentar, falar um pouquinho quem é o Joaquim Rolim, né, o que é que ele faz, como é que ele tem contribuído aí para a indústria. Fique à vontade aí para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouquinho melhor sobre a sua pessoa. Bom, primeiramente, muito obrigado ao Sim de Alimentos, ao Isaac, ao André, dois amigos, pela oportunidade de estar aqui falando um tema tão relevante, né? Sustentabilidade, transição energética e energia renovável, hidrogênio. E o que é que isso tem a ver com o setor de alimentos? Então, meu nome é Joaquim Rolim, eu sou engenheiro eletricista, sou formado na Universidade Federal da Bahia, com especialização em administração industrial, gestão de negócios de energia elétrica e, por último, regulação do setor elétrico. E eu tenho um grande, vamos dizer assim, paixão pelo tema energia, e aí, com o tempo, essa paixão foi se tornando mais ainda pelo setor renovável, né? Lembrando que nós estamos no processo de transição energética, né, do uso mais frequente de combustível fóssil para uma energia mais limpa. Estou na FIEC, a convite do nosso presidente Ricardo Cavalcante, a quem eu agradeço pela oportunidade, pela confiança, a toda a diretoria da FIEC. E o tema sustentabilidade na FIEC também, o diretor Edgar Gadelha, também é um grande entusiasta do assunto. De forma que nós estamos numa federação que o nosso líder, o doutor Ricardo Cavalcante, ele é um entusiasta do tema e nos conduz também a nos entusiasmarmos. Então, eu tenho um apreço muito grande pelo tema energia, transição energética, e estou aqui para contribuir da melhor forma que eu puder para a gente ajudar cada vez mais a esclarecer esses temas para a sociedade, para o setor de alimentos, como é que nós podemos avançar mais, né? Maravilha. Joaquim, o tema, quando a gente fala de energia, é um tema transversal, né? Seja qual for o segmento hoje de atuação empresarial, seja industrial, comércio, serviço, né? O tema de energia ele está diretamente ligado aí a custos, né? E hoje também muitas oportunidades, né? A gente sabe que as empresas hoje no Brasil, 92% são empresas de pequeno porte, né? A grande força motriz do nosso país hoje são empresas de pequeno porte, são as que mais geram emprego e renda, né? E a gente vê com muita expectativa essa questão da transição energética. Num tema que a gente até vinha aqui debatendo antes, que antes a sustentabilidade, a busca por esse tipo de energia não tinha tanta força na nossa mente, assim, nas nossas ações. Hoje nós já temos diversas tecnologias aí que impactam diretamente isso através de redução de custos, né, novas oportunidades. E o Brasil tem também aí uma oportunidade muito grande, né, porque nós temos um país tropical, e ampla geração, nós já somos referência, né, porque a nossa força de geração de energia ela é quase 90% sustentável, né, então os outros países estão longe da gente quando se fala disso, mas mesmo assim ainda temos aí com o hidrogênio verde, com essa questão da inteligência artificial, a energia como um tema principal, né? Então, como é que o senhor vê essa questão dessa transição energética, né? Quais são as oportunidades
também pensando nos pequenos empreendedores, que é a grande maioria do nosso país. Muito bom. Bom, primeiramente a transição energética, né? O que é a transição energética? A gente passar de usar combustíveis que emitem menos poluição e menos CO2 para a atmosfera, que é o provoca o chamado efeito estufa, ou seja, aquecimento do global do planeta Terra, e também a poluição. Então, hoje, os combustíveis fósseis, que são oriundos do petróleo e seus derivados, eles são mais poluentes e emitem mais gases. E essa transição é exatamente para haver uma mudança na forma de utilização da energia, de produção e utilização. Bom, o Brasil, felizmente, como você falou, doutor Isaac, realmente já é uma referência mundial, porque se a gente pensar em termos de energia primária, que é aquela energia que é mais ligada diretamente aos recursos naturais, por exemplo, o carvão, o petróleo, a hidrelétrica, a solar, a eólica são energias primárias. E nós temos a chamada energia secundária, por exemplo, quando você usa energia elétrica. Então, na energia primária, o Brasil é 50% renovável, enquanto que o mundo apenas 14%. Ou seja, nós somos 3 vezes mais renováveis. Já na energia elétrica, que corresponde a cerca de 17,5% da energia primária, né? Lembrando mais uma vez que a energia primária é quando você usa para energia elétrica, para combustível nos transportes, para combustível na indústria, então por isso que é chamada energia primária. E a energia elétrica é um subconjunto da energia primária, correspondendo a 17,5%. Então, a energia elétrica, o Brasil é praticamente 90% renovável, enquanto que a média mundial é 31%. Então, quase 3 vezes também melhor. Isso é um handicap que ainda não foi precificado, porque nossos produtos que a gente poderia exportar já podiam virar com um selo também de renovabilidade da energia utilizada. Mas qual é a vantagem que nós temos competitiva? É que, além de já sermos renováveis, nós temos um potencial espetacular para ampliar isso e para poder usar em outros setores, como no setor o aço verde, o cimento verde, ou seja, o cimento para ser produzido usa menos combustível fóssil e mais energia renovável. E o setor de alimentos também. O que é que o setor de alimentos tem com transição energética? Porque nós temos os pilares da transição energética, que são usar energia, conservar mais energia, ou seja, ter eficiência energética nos processos, usar menos energia para fazer mais. Você também usar mais energia renovável, energia eólica, energia solar. Você eletrificar mais processos. Por exemplo, você pode ter uma fornalha para aquecer um determinado fluido, e essa fornalha hoje seja combustível fóssil, a gás natural, por exemplo, a biomassa, e você passar a usar uma fornalha elétrica. Então, você também contribuiu com a transição energética. Mas o mundo hoje, por que o nome é transição energética? Porque 73% das emissões de gás de efeito estufa no mundo são oriundas da energia. Mas no Brasil, apenas 23%. Mas aí a gente não pode também chegar, nós já somos 23%, não precisamos mais fazer nada. Pelo contrário, nós precisamos aproveitar mais essa vantagem competitiva, produzindo e exportando cada vez mais produtos verdes. E também produzindo hidrogênio e exportando a molécula, o hidrogênio como um combustível, ou na forma do próprio hidrogênio, ou em termos de amônia. Ou seja, o Brasil avançou tanto que ele é uma referência, mas precisa também aproveitar mais os benefícios de ser referência, né? Doutor Joaquim, tentando fazer um paralelo aí, né, entre o setor energético e o setor de alimentos. É, quais, como você enxerga, né, que o crescimento do setor energético renovável pode impactar na indústria de alimentos? Tem alguma relação? Tem algo Sim, que possa ser pontuado? sim, claramente. Porque a indústria de alimentos, ela também consome muita energia, né? E essa energia, quanto mais renovável for, o produto vai poder ser mais sustentável, vai poder ter um maior valor no mercado cada vez mais. E a indústria de alimentos, o custo de produção dela
mais em algumas empresas e menos em outras, mas o insumo, energia elétrica, tem um grande percentual nesse custo, como insumo. Então, a energia elétrica, que é renovável, que hoje é a forma mais barata de se consumir energia, de se produzir e de se consumir energia, ela pode contribuir para o setor de alimentos sem ter um custo, um preço do seu produto menor para o consumidor. E, além disso, o setor de alimentos também pode ser beneficiado por essa transição energética que está em curso. Como? Porque se eu tenho mais renda, mais emprego e mais renda, por exemplo, com a vinda dos novos data centers para o Ceará, o Ceará está sendo muito visualizado, muito observado, vários projetos já em processo, já praticamente início de implantação, para termos os data centers, que são grandes unidades de manipulação de dados, manuseio de dados, vamos dizer assim, né? Armazenamento, manuseio, inteligência artificial, e tudo isso precisa de muita energia. E o Ceará e o Nordeste, felizmente, têm um manancial enorme de energia renovável. O uso dessa energia vai propiciar mais emprego, mais renda e beneficiando o setor de alimentos também é um setor transversal. Todos nós precisamos de alimentos, né? Então, consequentemente, vai propiciar grandes oportunidades, por exemplo, no suprimento dos alimentos para a indústria. Por exemplo, é, na própria capacitação dos profissionais que também vão precisar de alimentos, vão precisar de capacitação em alimentos e competência técnica, né? Então, o setor de alimentos ele vai beneficiar e ser beneficiado desse crescimento tão esperado para a chamada nova indústria do Nordeste e do Ceará, que é exatamente a conjunção da maior produção de energia renovável, da implantação das usinas de produção de hidrogênio, somente o hidrogênio verde, que é o oriundo da energia renovável, e também na produção de produtos verdes, o aço verde, o cimento verde, e também, por que não, o alimento verde. Verdade. É importante a gente mencionar que nosso sindicato ele engloba alguns setores da alimentação, né? Nós temos o segmento de rações, mas temos também de polpas de fruta, né, de grãos, temperos e condimentos, e também temos um setor que eu acredito que tende a se beneficiar muito disso, que é o setor de refeições coletivas, refeições prontas, né? Então a gente vem, eu faço parte do segmento do setor de temperos e condimentos e temperos, né? E a gente vê o crescimento do estado do Ceará, né, nos últimos anos, se tornando aí a principal economia do Nordeste. Né? Quem vem para o Ceará se apaixona. Né? Meu pai é um paranaense, viu nos anos 90, se mudou para cá. Ele tem inúmeras histórias de pessoas do sul, sudeste do país que vêm para cá para o Ceará. O presídio aqui hoje é cidadão cearense, mas é pernambucano. Né? Então as pessoas vêm para o Ceará e se apaixonam realmente pelo clima, pelas pessoas, e acho que também pela beleza natural do estado, né? E todo esse desenvolvimento, né, esses data centers, o fato de Fortaleza também ser uma cidade, a cidade mais conectada do mundo, né, os cabos que vêm ligando aqui a Europa, Estados Unidos, isso é muito importante também para os data centers, né? Tendo em vista que o principal insumo consumido pelo data center é justamente a energia, né? Isso explica um pouco a movimentação deles para cá, né? Onde eles vão ter, além desse acesso à energia, vão ter também uma cidade conectada. E aí todo o setor de alimentos ele cresce com isso, porque novos restaurantes vão abrindo, né, novos supermercados, pessoas de fora vindo para cá, constituindo famílias aqui, né? O senhor é uma pessoa que tem um relacionamento muito próximo, tanto à Federação das Indústrias quanto ao governo, o senhor é muito respeitado em ambos os lados, né? Isso é difícil a gente encontrar. E aí, e aí vem minha pergunta. Nós, enquanto governo, estamos preparados, né? O que nos diferencia, além dessa diferença de uma cidade como Fortaleza ser uma cidade estruturada, uma cidade grande, é uma conexão hub, né? Portuário, de aviões também, a conexão com a Europa, Estados Unidos, mas o que nos diferencia realmente de outros estados, como, por exemplo, nossos vizinhos, né? O Rio Grande do Norte, o Piauí, é, uma Bahia, por exemplo, também, que é um estado grande, para que a gente possa realmente atrair esses investimentos os investidores, as pessoas que vêm para cá, possam olhar para Fortaleza, olhar para o Ceará realmente como o destino
o melhor destino do Nordeste, né? Excelente pergunta, doutor Isaac. E realmente no tema, nos pilares da sustentabilidade, um deles é a política e institucional, né? Que é chamada governança, né? Então, quer dizer, o Ceará, ele não é só nós que falamos. Nós somos vistos por empresários, por executivos, por profissionais que vêm aqui ao Ceará como um estado que tem uma boa governança. Ou seja, se normalmente o profissional, as pessoas daqui do Ceará, elas têm uma boa capacidade de interação e de interlocução. E isso ajuda bastante, inclusive no tema sustentabilidade, que é um dos pilares. Então, isso já vem de longas datas, essa interação com a devida independência entre o setor produtivo, o setor público, de forma que tem se propiciado grandes resultados. Essa interação, parceria público-privada, muitas vezes já aconteceu, né? A gente pode citar vários exemplos que já aconteceram. Mas nós temos visto aqui no governo do Estado, por exemplo, um tema que tem a ver com energia, com hidrogênio, com data center, a necessidade de imagem e transmissão, para poder essa energia poder chegar lá no complexo industrial e portuário de Pecém. E nós temos visto as tratativas, temos observado as tratativas diuturnas do governo do Estado em prol do Ceará poder ter essa condição de poder usar, aplicar essa energia renovável, eólica e solar que temos em abundância, na produção de bens e produtos e serviços verdes. Então, realmente, essa interação, essa governança. Nós temos, lembrando aqui, uma Câmara Setorial de Energia, por exemplo, que funciona muito bem. Nós temos várias câmaras setoriais que é exatamente para fazer essa interação entre o setor produtivo e o setor público, através da ADES, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado, né? E então, essa interação, essa interlocução é essencial. E nós vemos relatos de vários outros profissionais de outros estados que não conseguem implementar. Pergunto, qual o segredo dessa implementação? Eu acho que não tem segredo. Ela veio acontecendo naturalmente. Isso é a melhor consequência disso é que ela aconteceu naturalmente ao longo do tempo. E o Ceará, então, nossas dificuldades são históricas com relação a um estado que ainda é um estado pobre, é um estado que tem muitas dificuldades, mas eu tenho ouvido também de vários profissionais, assim, o cearense ele foi moldado pela resiliência, de procurar lutar, de procurar, vamos dizer assim, não ficar esperando, e sim buscar soluções para esses problemas. Isso tudo foi moldando essa competência nossa de interagir, no meu modo de ver, né? Então, Joaquim, a gente tem um público que vai estar atento aí a oportunidades. E como é que você poderia nos informar, né, assim, a movimentação de investimentos que estão sendo previstos para ocorrer no Ceará? É óbvio que a gente sabe que tem todo um movimento do hidrogênio verde para o PECEM, por conta das EPE, das características, né, do porto, mas isso tem impacto também na geração de energia eólica, solar e biomassa, tem linha de transmissão. Então, assim, que é que, o que é que vai acontecer, né, assim, nesses investimentos? Porque aonde for ocorrer investimento tem oportunidade, né? E tem oportunidade também para o setor de alimentos e a indústria de alimentos. Como é que você poderia passar aí por esse cenário? Então, bom, normalmente esse desenvolvimento que está tendo no setor de energia, no Ceará, mais fortemente no Nordeste e no Brasil, energia renovável, né? Sempre tem as barreiras a serem superadas, né? Por exemplo, o hidrogênio verde, foi sancionada a lei do hidrogênio, dos benefícios, mas ainda precisa estar em desenvolvimento a regulamentação. Tem também o tema das linhas de transmissão. Mas tudo isso também o pessoal às vezes pergunta, rapaz, não era para ser mais rápido? Não, nós estamos falando de uma indústria que vai passar a consumir, as projeções indicam, cerca de 6 vezes a energia que consumimos hoje. A energia elétrica, vamos dizer, de hoje até 2032.
Então, quer dizer, em 7 anos, 8 anos, aumentar em 6 vezes o consumo médio de eletricidade que temos no Ceará. Então, isso que é uma infraestrutura de grande porte, de grande magnitude. Então, não é da noite para o dia, mas está acontecendo. Nós estamos vendo o complexo do PECEM, ele está investindo com recursos do Banco Mundial na implantação da infraestrutura interna para receber a indústria do hidrogênio verde. No caso do data centers, nós já temos projetos de grande magnitude anunciados. O fato do Ceará, a localização geográfica do Ceará, o que nós já temos de infraestrutura, de cabos de telecomunicação chegando ao Ceará, tudo isso tem nos beneficiado nessa atração de investimentos. A infraestrutura do porto. E, mais uma vez, o fato que eu disse, a governança que nós temos no Ceará. Bom, então, hoje, que aí fazer o próximo ponto, cadê o emprego? Né? Então, já tem emprego. Você olhar escritório de advocacia para contratos, você vê escritório de economia fazendo estudo de viabilidade econômica, porque nós estamos nessa fase de elaboração de estudo de viabilidade econômica. Aí, qual é o próximo passo? É o chamado anúncio do FID, que é FID, no caso do hidrogênio, né? No inglês é decisão final de investimento. Saiu semana passada um relatório da ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, com as projeções de quando é que vão sair os FIDs dos projetos de hidrogênio no Brasil. E lá, acho que uns 10, 12 projetos, sendo que 7 com FID projetados para 2026. E desses 7, 5 no Ceará. Então, quer dizer, 6 são no Nordeste, 1 em Minas e 5 deles no Ceará. Então isso é uma demonstração, é um fato que mostra que o trabalho está avançando. Aí o pessoal fala, e como é que eu posso fazer para me colocar nesse novo setor? O caminho do momento é desenvolvimento de competências. Então, nós temos cursos de graduação, de pós-graduação, mecânicos, eletricistas, técnicos, engenheiros. Quanto mais qualificado o profissional estiver, maior vai ser a oportunidade dele se colocar nessa nova economia. E aí nós temos um conceito chamado transição energética justa, que é também lembrar que nós temos os trabalhadores que estão hoje no setor de energia fóssil, nós temos, por exemplo, as usinas termoelétricas do PECEM, que é importante também ter um plano para essa transição energética das usinas termoelétricas do PECEM, que hoje consomem carvão, para usar gás natural ou mesmo passar a usar hidrogênio. Então, é todo um processo que está em desenvolvimento e a FIEC, com o Senai, por exemplo, é importante lembrar do Senai, uma entidade que tem dado um grande apoio, feito um grande trabalho, o IEL também, Instituto Valdilório, nos cursos de capacitação e pós-graduação, o apoio à gestão. Então, a FIEC, através do SESI, também com o estudo na área de segurança, saúde e segurança do trabalho. Então, nós estamos desenvolvendo o Estado do Ceará, né, nesse movimento todo que eu falei. O nosso presidente Ricardo Cavalcante é um líder nessa área aí, desenvolvendo um projeto de grande magnitude, que tem vamos dizer assim, vários laços que precisam continuar trabalhando ajustado para o resultado aparecer. Então, com isso, o recurso natural nós temos. A infraestrutura está sendo desenvolvida. Os processos de capacitação estão em curso. Tem tudo para dar certo. Como diria o nosso presidente Ricardo, o futuro já chegou, né? Exatamente. Joaquim, eu vou dizer aqui, contribuir aqui com vocês com uma opinião minha, né? E uma visão minha também do que eu já escutei de outros empresários. Há uma certa preocupação vamos dizer que esse polo de energia sustentável, de data centers, né? Todos esses memorandos que já foram assinados, né? Esse montante enorme de investimento que está vindo aqui, que realmente é coisa de 1 a 100 anos, né, para acontecer. Mas vamos lá, o pequeno empresário, né, aquele que depende ali
na energia que é transmitida, aquele ali que consome pouco, né? Ele não é um data center, ele não faz investimento de bilhões, nem nada disso. Há chance, ou pelo menos há uma preocupação de essa energia não deixar de ser, porque assim, se a gente entrega uma super demanda de energia, existe um risco dessa energia acabar não chegando, por exemplo, ou em residências ou em indústrias, seja na localidade do PECEM, onde a maioria dos data centers vão estar, ou em outras localidades. Essa transmissão de energia, ela pode vir a ocasionar uma falta de energia por algum motivo para as empresas aqui do estado? Uma ótima pergunta, Isaac. Eu posso responder assim. O Brasil, ele tem toda a energia que o Brasil vai precisar até 2050. Se a gente for somando ano a ano o que vai precisar, nós temos um excedente de 17 vezes, até 2050, 17 vezes. Um outro dado que foi calculado recentemente, que o doutor Ricardo Cavalcante é um entusiasta do tema e tem disseminado, é o seguinte: um cálculo foi feito na FIEC da seguinte forma: quanto nós temos de energia renovável no Nordeste? Aí está lá, potencial, que não foi utilizado ainda. Quanto isso seria capaz de suprir o Brasil de energia? Então foi feito esse cálculo e, no caso do Brasil, 7 vezes a energia renovável que nós temos no Nordeste seria capaz de suprir o Brasil 7 vezes, com uma diferenciação em relação ao combustível fóssil. O combustível fóssil é finito. A energia renovável, o vento que passou hoje, amanhã vai passar outro. A energia que a gente não utilizar hoje, que a gente não utilizou hoje, renovável, essa você, amanhã vai passar outra. Então a gente precisa usar essa energia. E aí, 7 vezes. Então não existe esse risco, porque o potencial energético do Nordeste e do Ceará são muitíssimo maiores a quantidade, praticamente infinita em termos práticos, de poder faltar energia. Então, por isso que há esse olhar com grande intensidade para o Ceará e para o Nordeste, que é energia limpa, renovável e barata. Então, nós podemos produzir produtos verdes, podemos exportar combustível verde, sem esse receio de poder faltar no futuro. E às vezes me perguntam também o seguinte, duas perguntas que me fazem assim: e então você é obrigado a usar esse tal desse hidrogênio verde? Não. O hidrogênio verde ele é usado em processos que é difícil de você descarbonizar. Por exemplo, se você tem um processo que você tem um veículo a combustão que usa gasolina. Você eletrificou esse processo, esse veículo, você vai usar energia renovável. Então, não necessariamente precisa usar o hidrogênio verde. Agora eu tenho uma indústria, um forno, se eu eletrificar esse forno, usar energia renovável, eu descarbonizei. Não vou usar mais combustível fóssil. Então, tudo isso para dizer que o hidrogênio verde, ele não é, tipo assim, solução para todos os problemas, para todos da descarbonização, e sim para aqueles mais complexos. Mas eu vou citar aqui, relacionado ao setor de alimentos, um caso, por exemplo, uma indústria na Espanha, uma empresa de produção de frutas cítricas, e ela usava a conhecida água oxigenada, que a fórmula dela é H2O2, é hidrogênio e oxigênio. E vinha de caminhões, essa água oxigenada, você vê que ela tem o transporte, a logística, emissões relacionadas ao transporte. Então, ele comprou um equipamento e passou a produzir água oxigenada no próprio local. E o hidrogênio da composição da forma da água oxigenada, do H2, ele produziu através de uma usina solar, produzindo hidrogênio localmente. Então, uma série de temas relacionados à sustentabilidade foram solucionados. Produzir localmente, a logística, a não emissão pelo transporte, ampliação da produção local, tudo isso são temas que afetam diretamente a sustentabilidade. Então, esse é um exemplo. Aqui no Ceará nós temos, por exemplo,
indústrias de hidrogenação que usam o hidrogênio no seu produto, né? A produção da margarina usa hidrogênio. Então, também poderá, no futuro, ser fabricado e produzido hidrogênio verde. Postos de combustíveis. Podemos usar também o veículo elétrico na descarbonização, em substituição ao veículo a combustão, ou o veículo a célula a combustível, que usa hidrogênio. Também você pode produzir no próprio posto de combustível, já tem projeto no mundo, operação, você produz o hidrogênio no próprio posto e abastece o veículo localmente. Então, o pequeno empreendedor também vai ter possibilidades e oportunidades de se beneficiar por esse processo. Porque quando você aumenta o PIB de um estado, produção de bens e serviços, todos se beneficiam direta ou indiretamente. Tem um estudo da ABIV, Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, que diz o seguinte: cada R$ 1 investido no setor de hidrogênio se multiplica por 3 na economia. Deveria ser feito de disseminação. Tá bom, Vini. Tá bom? Papo bom desse, mas Passou rápido. eu falei muito, foi? Não, não. Falou coisa boa, maravilhosa. Tá. Aqui, que eu não trouxe os temas da sustentabilidade. Não, mas peraí, Então, vamos a encerrar ainda aqui. sustentabilidade vai ser outro episódio, Outro né? episódio. Mas, doutor Joaquim, eu queria agradecer. Para nós, assim, é um prazer muito grande receber pessoa que é extremamente querida e respeitada. A gente sai daqui entusiasmado, né? Porque a gente vê aí que as coisas realmente estão acontecendo. Muita gente duvidou, desconfiou lá atrás, quando o presidente Ricardo bateu nessa tecla, investiu, ele falou que o futuro é isso mesmo. Ele começou a falar isso 3, 4 anos atrás, e ele disse que 4, 5 anos já está acontecendo. E realmente está iniciando a acontecer, né? E a gente tem uma oportunidade muito grande enquanto sociedade, né, enquanto brasileiros aí, para realmente transformar o nosso país, né, e se desenvolver e levar isso no mundo afora, né? Que a gente tem uma energia sustentável, acho que isso realmente é como o senhor falou, a gente não conseguiu ainda, né, Pedro, mostrar o verdadeiro valor, né? Que eles estão lá fora, lá criticando a gente, criticando como é que a gente produz, e eles, né? E o que a gente tem aqui, as hidrelétricas, né, a energia sustentável, eu acho que a gente tem que realmente vencer esse lobby que também existe, que a gente sabe, da indústria fóssil, né? E também estão vendo que o futuro, o negócio deles talvez não tenha esse futuro, a não ser que eles migrem para essa situação, né? Para essa energia sustentável. E a gente vê isso de forma muito positiva. Mais uma vez, muito obrigado. E conte com a gente aí. Jesus aí vai encerrar. Muito obrigado, Joaquim, pela sua presteza de nos atender, né, de estar aqui conosco, construindo essas informações tão importantes aí para quem empreende no Ceará, principalmente no nosso setor de alimentos. Fica o convite para voltar aqui para ampliar esse papo dentro da linha do ESG, também é dentro da sua área de atuação na FIEC, para que a gente possa discutir as atuações que a FIEC tem empreendido nesse sentido, de apoiar as empresas à obtenção de selo, né, com todo o apoio, suporte, de consultoria, para a obtenção dessa importante certificação. Muito bem, eu agradeço a oportunidade imensamente, a boa conversa, com muitas perguntas bem elaboradas, e dizer que nós estamos à disposição. O Cine de Alimentos é um dos sindicatos mais importantes da FIEC, tem feito um trabalho maravilhoso, parabéns para a diretoria, e dizer que a gente está sempre à disposição, sabendo que nós temos uma federação com o nosso líder principal, o doutor Ricardo Cavalcante, tem conduzido com maestria. A gente está aqui para contribuir com o desenvolvimento sempre sustentável, né? Que é importante ter essa vertente. E o ESG, nós temos na FIEC o núcleo de ESG, que nós temos várias empresas já certificadas, que o ESG, né, a siglazinha o E do meio ambiente, o S do social e o G da governança. E nós temos várias empresas que são case de sucesso, inclusive no setor de alimentos, e isso nos enche de alegria e de otimismo que a sustentabilidade cada vez mais vai avançar. E sabemos que o Cine de Alimentos é um sindicato que, como dizer assim, que dá muito valor a isso. E a gente fica feliz com esse processo todo. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Vitor Joaquim. Obrigado. Show.